Muito bem-vindo, Pedro Serrano, tudo bem? Tudo bem, Miguel, um prazer imenso estar aqui com você. Maravilha. Pedro, esses últimos 2 dias, né, para ser preciso, a gente está gravando aqui no dia 9 de fevereiro de 2024, os últimos 2 dias, dia 8 e hoje, né, houve revelações, houve uma operação da Polícia Federal que trouxe revelações de conspiração golpista do Bolsonaro, e hoje o STF liberou o vídeo completo da reunião golpista do dia 5 de julho de 2022, que já havia sido mencionada no despacho do ministro Alexandre de Moraes, com alguns trechos transcritos, então a gente já sabia da gravidade, mas agora o vídeo completo está disponível, então a gente está absorvendo isso, a imprensa está absorvendo, a cada minuto sai uma notícia diferente, e a cada minuto uma coisa mais bizarra. Eu até separei aqui uns trechinhos para a gente ver, e vai dar um pouquinho de clima aqui para a nossa conversa. Coloca um desses trechos aí, por favor. Dentro falou do seu. Ali está sendo gravada? Não. Tá não. Está sendo gravado? Eu mandei gravar a minha fala. Tá. Esse aqui é um trecho mais de humor, né? Porque o Bolsonaro fala, ele fala que não está, o Braga Neto fala que não estava sendo gravado. Depois eu mostro outros trechos. Queria saber suas impressões iniciais desses acontecimentos. Bem, eu estava vendo a gravação quando tive que entrar aqui para falar com você, né? A UOL soltou lá na primeira página dela, eu estava vendo. Eu acho que as falas... O problema maior, assim, a fala que leva a crer que Bolsonaro teve um papel importante na articulação dessa tentativa de golpe de Estado, as falas eram feitas, inclusive, de público, se você for ver. Há realmente alguns trechos da gravação, pelo que eu pude ver, são mais delicados, digamos assim, mas claramente passam impressão realmente de uma articulação de golpe. Mas essa postura golpista ele sempre teve, de público, Miguel. Não é nada novo para nós, né? É que agora está formalizado, tem uma gravação, foi juntada num processo, houve atos golpistas. Eu acho que isso se inicia com aquelas manifestações em frente aos quartéis. Nunca me convenceu aquilo como uma manifestação normal. Se fosse uma manifestação democrática normal, seria em frente ao legislativo, eventualmente em frente ao judiciário, em frente ao executivo. Por que em frente aos quartéis? Porque queria convocar os militares a intervirem, quer dizer, a darem um golpe. Quer dizer, aquilo é por isso que estavam ali, né? Depois, isso adquire contornos extremamente perigosos quando você tem tentativas de ato de terrorismo. Veja, explosão de bomba em aeroporto de Brasília, em instalação elétrica, lá de central elétrica da capital federal. Quer dizer, é muito grave isso. Podia ter morrido gente se a polícia não tivesse interrompido a conduta criminosa. E depois termina com o 8 de janeiro, que não foi também um ato comum, né? Foi uma articulação a nível nacional, com logística, organização, financiamento, ônibus trazendo gente do Brasil inteiro. E o que se verifica nas provas que já estão nos processos, inclusive daqueles que já foram condenados, eu vi isso, as provas são muito claras, muito evidentes, quer dizer, que havia uma intenção golpista, né? Um desejo a praticar golpe, né? Pelas falas das pessoas na internet, que não tiveram pejo, publicaram isso na internet, falaram nas suas comunicações pessoais. Então, ou seja, você tem todo o iter aí, que eu diria que foi, nos casos que eu vi no mundo democrático, salvo os casos que o golpe deu certo, tipo Bolívia, que o golpe foi efetivado, aonde não foi efetivado foi mais grave que nos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos tenha morrido gente no Capitólio, o ataque foi ao Capitólio preciso, aqui foi para todos os poderes e com toda essa articulação que nós falamos aí. Muito grave o que houve aqui. Deixa eu colocar outro trecho aqui. Vamos ver se a gente tem mais 2 trechos. Um de 54 segundos e um de 3 minutinhos, que aí vai dar um pouco mais de tem que ser feito antes das eleições.
tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Só isso. Esse é o general Heleno, que era o chefe do GSI, né, comandava a BIM também, o GSI comandava a BIM, e ele dizendo aí bem claramente que tinha que fazer alguma coisa antes das eleições. Não, está claro que está evocando o golpe. Agora eles estão querendo dar de vítima, é gozado o discurso, né? É tipo perseguido e tal. Eles primeiro tentam dar o golpe, não conseguem, fracasso, e daí vem querer dar uma de vítima. Mas a lei que está sendo aplicada a eles é a lei aprovada por Bolsonaro. Foi uma lei sancionada por Bolsonaro. Eu participei do debate que ensejou a produção dessa lei, através do deputado Paulo Teixeira. A gente assessorou o deputado, a bancada do PT e também a comissão que produziu o texto, né? Foi feito com base num texto do professor Miguel Reale, mas nós chegamos a apresentar um projeto nosso, né? Então, conheço bem a tramitação dessa lei. Essa lei foi sancionada por ele, Bolsonaro. Ele sancionou, né? Quer dizer, ele não quer que se aplique a ele, porque se julga acima da lei. Isso está claro na lei, véio. Isso é crime o que foi feito. Essa fala do general Heleno é uma confissão de crime. Claramente, é um forte indício de que ele participou da articulação do golpe, né? Forte indício, né? Vamos ver se consolida essa prova. A materialidade, para mim, está mais do que provada do crime, é evidente, a gente viu isso na televisão, dia 8 de janeiro, né? Agora tem que ver a autoria, tem que comprovar, ver se o general Heleno está envolvido ou não, etc. Mas essa fala dele é um indício grave de participação, me parece. A mesma coisa as falas do presidente na reunião e outras falas e outras provas que estão surgindo aí na mídia, né? Eu acho muito ruim esses vazamentos das provas, não acho que era o momento disso, acho muito inadequado, porque prejudica as investigações, né? Acho muito ruim. O ministro Alexandre acabou divulgando o vídeo inteiro, porque foi vazado trechos do vídeo, né? Eu acho isso muito ruim. Revela uma... A gente está habituado, hein? O Rubens Casara soltou no Twitter dele uma frase que ele tem razão. Parece que o país viciou no método Lava Jato. É tudo espetáculo, né? Prisões desnecessárias, etc. Isso não é nada bom para a defesa da democracia. Nós temos que ter muita cautela nisso. Mas, como regra geral, salvo alguns erros que a gente pode discutir aqui do sistema de justiça, nesses processos de defesa da democracia, na hora que você pondera o que teve de bom, o que teve de ruim, é muito mais importante o que teve de bom. O Brasil está dando um exemplo para o mundo de como realizar a defesa da democracia face a ataques violentos nos limites dos direitos humanos e da Constituição. Eu acho que nós estamos dando um exemplo para o mundo, estamos virando exemplo no mundo, né? Tem outro trecho bom aqui, esse eu acho que é do próprio Bolsonaro, são 3 minutos. Eu só peço um pouquinho de paciência para a gente assistir aqui. É até bom que, como você não teve tempo de assistir inteiro, assiste pelo menos uns trechos fortes que eu selecionei. Vamos lá. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo ali fora, tem algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível.
Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de transparência eleitoral tem que, quem responde para a CGU vai, quem responde para a Força Armada aqui, é botar algo escrito, tá? E pedir ao OAB, a OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer que até o presente, uma nota conjunta, vocês todos topam, tá? Que até o presente momento, dado as condições de se definir, tá? A lisura das eleições são simplesmente impossíveis de ser atingida. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Aí se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Vocês sabem o que está acontecendo. Achando que esses caras estão de brincadeira. Vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra, a porra da liberdade. Mais claro, impossível. Vamos ter que reagir. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? De tudo que estão vendo acontecer? Essa cadeira aqui é uma cagada. Está comigo uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil. Cagada no bem. Deixa bem claro. Como é que eu ganho uma eleição? Fudido como eu, deputado Baixo Belo, escrotizado dentro da Câmara, sacaneado, gozado, uma porra do deputado. E aí, Pedro, esse trecho é bom, né? Esse trecho é forte. Eu acho que são trechos fortes, né? Que você mostrou aí, que dão indícios muito sentidos, né? Da intenção golpista, né? Essa reunião, eu acho que já pode, eventualmente, caracterizar crime. Porque nós estamos falando, quando fala golpe de Estado, não é o mesmo sentido de golpe de Estado na política, na ciência política, nós estamos falando no direito. No direito, o golpe de Estado é a tentativa de golpe de Estado. É tentar, né? Tentar o golpe de Estado. Isso aqui é o crime. Né? E fazer uma reunião emulando o golpe de Estado, em especial uma reunião oficial com o ministro, com quem tem poder para realizá-lo, eu não tenho dúvida que caracteriza o crime. Veja que na Alemanha foram presos 20 pessoas ano passado, que não tem poder nenhum de Estado, eram 20 empresários que estavam cogitando a hipótese de tentar tramar algo para um golpe na democracia. Foram todos presos. Né? Então, não é dessa forma que se defende a democracia. Então, eu acho que essa reunião em si já caracteriza, eventualmente, um ilícito grave. Agora, na realidade, ela fez parte de um processo, me parece, que vai terminar no 8 de janeiro. Não, só um comentário que você tinha falado que o Bolsonaro sempre já fazia comentários públicos golpistas, né? Desde o começo do seu governo, mas sobretudo desde 2021, se não me engano. Mas nesse caso aí, me parece ainda mais grave, porque num discurso público havia sempre a impressão, não, está falando para a plateia, né? Inclusive a gente ouvia alguns defensores de Bolsonaro alegarem isso. Não, é um discurso apenas para agradar os eleitores dele. Agora se trata de uma reunião de trabalho gravada secretamente, porque a gravação não era uma gravação pública. Essa gravação vazou agora, tanto que você até mencionou. Uma reunião de trabalho com todos os seus ministros, ou seja, a cúpula do Executivo, os seus principais ministros, com falas muito fortes do chefe do GSI, que era o general Heleno, com falas fortes do Braga Neto. Então, a gravidade dessa reunião em si, e do que o Bolsonaro fala, você vê que as falas dele são bem assertivas, né?
Ele é bem assertivo, que tem que fazer alguma coisa antes da eleição. O que você acha? É isso, você vê o quadro paranoico, né? Quer dizer, uma paranoia imensa, né? Como analisaram mal, eles analisaram mal a realidade, né? Quer dizer, o fraude, que fraude? Imagina, não teve nada. Eles foram eleitos na eleição passada, perderam a eleição nessa. Bolsonaro, para mim, perdeu fundamentalmente pela conduta na pandemia. Uma grande parcela do eleitorado dele não era contra as vacinas, achou que ele claudicou nisso, ele perdeu o voto ali, o suficiente para perder a eleição. Numa disputa que há na sociedade muito grande, né? Agora, o problema não é esse, o problema é que ele, vamos dizer, começou a ensejar um golpe de Estado com essa leitura paranoica do quadro, né? Não sei até que ponto eles realmente tinham um pensamento paranoico, ele era só formulado como discurso para poder justificar um golpe, um desejo de permanecer no poder a qualquer custo. Tramaram um golpe de Estado, para mim está muito claro isso, por todo o quadro, né? E agora vem querer se colocar de vítima, porque perderam, não conseguiram efetivar o golpe. Essa que foi a questão. Agora, nós não podemos vacilar, o Estado brasileiro, o sistema de justiça brasileiro não pode vacilar, tem que punir, entendeu? Porque senão vai repetir. Daqui a pouco está repetindo. A próxima oportunidadezinha histórica tem que punir gravemente para mostrar que não se pode cogitar golpe. Ou tem compromisso com a democracia ou saia da política. Né? Quer dizer, não dá para ficar no meio do caminho aí. Né? Então, essa conduta agora precisa ser dura. O judiciário precisa dar todos os direitos, produzir o devido processo legal, evitar, acho que está correto ter evitado prendê-lo preventivamente. Prisão preventiva no Brasil é muito banalizado, não se deve ser assim, mas com essas provas de materialidade e autoria, tem que condenar no final. E condenar apenas graves. Eu vejo aí crime de golpe de Estado, associação criminosa, coautoria do crime de dano, dos crimes de dano ao patrimônio público. Né? Você tem aí um conjunto de crimes e as penas não podem ser as menores, não, porque é difícil você ter uma situação tão intensa de tentativa de golpe de Estado como essa. Eu não conheço, eu te falei, nem o Capitólio. Quer dizer, nós não... Pior que isso, só se conseguir efetivar o golpe de Estado e aí pronto, aí não vai estar instaurada uma nova ordem que obviamente não vai ser crime. Então eu acho que nós não podemos vacilar nisso, as penas têm que ser graves, não podem ser penas brandas, não. Pedro, você vê que você falou em paranoia, é muito elevado o grau de paranoia que a gente vê nessa reunião. E, inclusive, você vê que num trecho ele fala: ninguém aqui tem inteligência abaixo. Aqui todo mundo tem inteligência acima da média. Eles também tem paranoia, é outro tipo de paranoia. Né? Só que você vê que ele fala isso, Bolsonaro, né? Todo mundo aqui tem inteligência acima da média. Né? Só que no final, não sei se você reparou, o som estava um pouco ruim, que ele demonstra um complexo de inferioridade bem forte no final. Né? O que vai até explicar um pouco o grau de paranoia muito forte do Bolsonaro. Né? Que ele fala que como é que eu fui eleito? Ele fala um montão de palavrão, que eu não vou nem repetir aqui, que eu não... Eu vi. Mas fala um montão de palavrão, eu não sei o quê, cagado, fala um montão de palavrão numa reunião ministerial, né, daquele nível, é um baixo nível, e você vê aqueles ministros todos calados, e ele ainda pergunta, quem não concorda, levanta a mão. Um tipo mandonismo, né, bem marcante. É muito pesado isso, né? Mas você acha que por exemplo, você já mencionou que a prisão preventiva já é muito banalizado no Brasil, mas como você vislumbra o processo penal, né, a partir de agora? É oferecer denúncia contra esse Bolsonaro, o general Heleno, os outros generais estavam ali, as pessoas que participaram do processo, oferecer denúncia, eles se defenderem, produzir as provas, condenar, é isso. Não tenho, quer dizer, se o processo consolidar que há autoria e que há materialidade, condenar, é isso. Condenar penas graves, porque não foi uma coisa
nem pacífica, nem ocasional, não foi uma mera reunião. Você pune com pena baixa esse crime, como é que você vai punir na hora que for só uma reunião? E reunião tem que punir. Não se pode reunir planejando o golpe de Estado. Né? Tem que punir. Né? Então, então, eu acho que tem que punir com penas graves e é isso. Pela experiência que você tem, quanto tempo? Porque também é uma preocupação, pode ser rápido demais, não vão reclamar que está sendo rápido demais, não pode demorar demais. Não é o tempo, não tem experiência. Esse tipo de caso não existe, nunca existiu antes. Espero que não volte a existir depois. Né? É uma situação muito excepcional. Outra que o tribunal, o juiz natural é o Supremo Tribunal Federal. Existem peculiaridades nesse caso que são atípicas mesmo. Por exemplo, eu vi gente de muita qualidade no meio jurídico apontando que seria uma falha, que seria o ministro Alexandre, que seria a vítima, suposta, aí, pelo que foi levantado agora na investigação. Ele, como uma potencial vítima, julgar o caso implicaria na sua parcialidade, ele deveria se afastar. Só que não é verdade. Na realidade, a gente inclusive viu pela fala na reunião, eram todos os ministros que eram potenciais vítimas. E o juiz natural é o Supremo, porque o regimento supremo diz que quando o crime é cometido no interior da sede do Supremo, é o Supremo que apura e julga. Né? E está dito isso. Então, o juiz natural é o Supremo. Então, o que deve valer mais? A regra do juiz natural como garantia ou a regra, essa questão procedimental de se o sujeito é ameaçado como vítima? Veja, o Alexandre de Moraes não foi vítima, era uma potencialidade. Falavam do nome dele. Não falavam do nome dele por nenhuma questão pessoal, era pelo exercício da judicatura dele. Falavam contra o Supremo como instituição. Eles não queriam atingir nem o Alexandre de Moraes, nem os outros ministros. Eles queriam atingir o sistema de direitos e a democracia. Então, eu não tenho dúvida que deve preponderar aí a regra do juiz natural, até porque, senão, nós vamos arrebentar o sistema jurídico brasileiro. Né? Porque vamos ter que julgar todos os ministros do Supremo como impedidos, eles não vão poder participar de julgamento nenhum, não vão julgar a questão, isso não existe. Isso é impossível. Então, são juristas que estão querendo pegar uma filigrama e transformar a regra no princípio, como se a regra fosse um princípio fundamental, não é. Né? Aí tem que haver um sopesamento entre essa regra procedimental que eles colocam e a garantia de todos os direitos, que é isso que estava em pauta. A garantia de todo o sistema de direitos, do outro lado. Então, é evidente que não se coloca essa questão de impedimento, de parcialidade do Supremo Tribunal Federal. Não, a instituição Supremo Tribunal Federal foi atacada, era a vítima. E por isso é que está se julgando. Era uma das vítimas, na realidade. A democracia como um todo foi atacada, a Constituição foi atacada, os direitos foram atacados. Né? Esses eram as vítimas, né? E é evidente que aí isso não gera impedimento do juiz de julgar, a meu ver. Né? Porque senão qualquer marginal aí põe numa gravação que tem ódio do juiz, pronto, isso é suficiente, que vai matar o juiz, pronto, isso é suficiente para o juiz julgar impedido. Claro que não, esses impedimentos provocados, esse tipo de situação não gera impedimento. É diferente, por exemplo, se um cara for assaltar uma casa de um juiz e aí o juiz não poder julgar, é diferente. Né? Nós estamos falando de um impedimento provocado. Eles falam o nome dos juízes aí, mas não são todos que estão. Era, na realidade, o que havia não era uma vontade de combater um ou outro ministro, eram todos os ministros, era a instituição Supremo Tribunal Federal, era a Constituição da República, era a democracia. Né? Então não dá para julgar todo o sistema de justiça impedido. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, esse tipo de evocação. Então, acho que o ministro Alexandre não está, em princípio, impedido, não. Não pode ser tratado como um juiz parcial, não é o caso. Não é o caso mesmo, né? A vítima não seria ele, a vítima seria a Constituição, os direitos, o Supremo Tribunal Federal, a democracia, né? Então, não se pode confundir as coisas, né? Acho que quando você fala de um crime de atentado, por exemplo, aos poderes de Estado, não dá para você julgar o judiciário como um todo impedido. São coisas diferentes, né? Quer dizer, não se trata de do ministro ser uma vítima pessoal, não é isso. É por causa das decisões dele como juiz, né?
que são questionadas dessa forma violenta, mas não creio que isso torne impedido, não. Muito bem. Pedro, muito obrigado pela entrevista. Eu vou já encerrar aqui. Se quiser fazer um comentário final sobre esse assunto. Eu acho que é isso. Nós estamos dando uma lição para o mundo com erros. Eu acho que nós temos erros, sabe, Miguel? O sistema de justiça nosso cometeu erros. Foi correto prender preventivamente as pessoas que estiveram envolvidas no 8 de janeiro? Foi porque tinha que impedir a continuidade do golpe. Então tem que prender mesmo. Mas foi errado manter as prisões preventivas. Até hoje tem gente presa preventivamente, não conheço os casos individualmente, mas creio que há abuso aí. Né? Deveria se soltar as pessoas, né? Quer dizer, deixar quando muito com tornozeleira em casa, etc., para evitar aí contato e tal, né? Mas não ficar presa. Quer dizer, então esse tipo de erro existe, mas são erros humanos, não são exceção. É diferente de uma postura, de um processo judicial de exceção, em que o juiz atua como um agente político querendo suspender os direitos e a Constituição para obter um resultado político na disputa de poder. Isso não é o caso. Não é o caso aí. Né? Aí houve uma tentativa muito clara de golpe de Estado. A gente está vendo isso aqui, não dá para abstrair isso. Né? Estamos vendo. Isso precisa ser punido. O sistema de justiça precisa punir esse tipo de conduta. Agora vai esclarecer a exata autoria. Quem é que é autor, quem não é. Mas que houve o crime, houve. Não pode ter dúvida disso. Né? Isso precisa ser punido, está na lei, é aplicar a lei. Né? Então eu acho que é isso que nós estamos passando e acho sim que nós estamos dando uma demonstração para o mundo de como se deve, como a democracia reage e se defende dos ataques a ela. Né? Porque não se está suspendendo a Constituição, não está se suspendendo os direitos, não é que nem Karl Lowenstein, que propunha uma decretação pelo Executivo de estado de exceção para defender a democracia do nazifascismo, não é isso. Está se aplicando a Constituição, as leis, não está se agindo de forma anômica, né? Está se agindo de forma regrada por princípios. Né? Então, eu acho isso uma grande demonstração para o mundo como é possível garantir a democracia dentro dos limites dos direitos humanos e da Constituição. Maravilha. Pedro, então, um forte abraço. Muito obrigado. Bom carnaval para você. Abraço.